Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas. Na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo e PG Varejo. Meu nome é Gabriela, sou terapeuta holística e hoje temos a honra de receber no programa Eliane Domingues. Ela é consteladora sistêmica, master em PNL, e aí o tema que a gente vai debater hoje é o sagrado feminino e a espiritualidade. O que é sagrado feminino, Eliane? Você pode explicar? Então, Gabi, essa energia do feminino, essa força da mulher, a gente acabou intitulando isso como sagrado feminino. Hoje tem muitos, acredito que em todos os lugares do Brasil e do mundo se fala muito nesse sagrado, nesse empoderamento da mulher. Então tem diversas linhas aí que a gente trabalha o feminino. As mulheres que estão trabalhando agora tem muito o parto natural, então se fala muito de empoderamento feminino por causa desse retorno ao parto natural. Aqui no nosso país ele não é tão frequente, mas nos outros países mais desenvolvidos se usa muito o parto natural. E rodas de retomada do feminino. Então, esse sagrado, na verdade, é a energia que a mulher tem, que nós estamos retomando aí, falar disso, na verdade. Então, a gente tem o sagrado feminino, tem também o sagrado masculino, que ainda não está sendo tão trabalhado, mas o feminino está sendo. Estamos aí para falar desse sagrado. E lembrando que na tradição chinesa, né, se tem o taoísmo, que vem as duas polaridades do yin e yang, né, que seria a força feminina e a força masculina. E dentro dessa integridade do homem e da mulher, ela tem as duas polaridades, né, só que sobressaem em alguns momentos, né, tem mulheres que são muito mais arrojadas, estão mais à frente do trabalho, tem mais o lado aí masculino desperto e o feminino talvez mais recolhido. E aí, como que a gente faz nesse equilíbrio entre as duas polaridades? Como que a gente tem que trabalhar para se harmonizar com essas duas forças? Bem interessante, viu, Gabi? Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de feminino, né? Então, assim, é legal você falar isso. Nós temos as duas polaridades. Tanto o homem tem o feminino e o masculino, e a mulher ela tem também o feminino e o masculino. Porém, a gente tem, por que eu usei essa palavra que a gente tem, né? Porque a nossa essência é feminina, independente da nossa, do que a gente utilize como sexualidade hoje. Por exemplo, se eu não é o caso, mas se eu fosse lésbica, mesmo assim, e assumisse mais um papel masculino nessa relação, mesmo assim eu teria que trabalhar o meu sagrado feminino, porque a minha essência é feminina. Quando a mulher ela não está conectada com esse feminino, ela começa a ter algumas doenças até, tá? A gente começa a somatizar, porque dá uma sensação de que você está perdida quando você está longe do seu feminino. Só atuando na energia masculina, para a gente, chega a ser meio doentio mesmo. Então, a gente precisa atuar nas duas energias, principalmente na que é a nossa de essência, que é o feminino. Então, como que a gente faz para chegar aí na tua pergunta, né? Como que a gente faz para trabalhar isso? Tem várias pequenas dicas e a gente fala isso bastante nessas rodas terapêuticas, né? Por que roda? Porque a energia da mulher ela é circular. Então, aí para o pessoal que está em casa, que vai assistir, vai compartilhar e vai mandar aí para as pessoas, eu vou dar aí algumas dicas. Uma delas é a dança. Então, todas as danças que estimulam o movimento cíclico, então, a dança do ventre, a dança cigana, que está voltando bastante também agora, a própria zumba, que mexe um pouco com a parte sensual da mulher, porque o que a gente vê hoje, nós vemos muitas mulheres, ou elas estão com o masculino muito ativo, porque é o que a gente usa para trabalhar, né? Sim. Então, para cumprir prazo, para ver horário, tudo isso é a energia do masculino. Ou elas são muito mãe, né? Então, a gente está oscilando na energia
a mulher ela é de fases, né? De faces, como a lua. Exatamente. Então, nós somos a nossa deusa é a deusa tríplice, né? Então a gente tem a face da mulher da lua negra, que é quando a gente está bem selvagem, né? Bem brava, isso faz parte de toda mulher. Quando a gente lado tem mais instintivo, né? Da mulher. Sim. Sobressaindo. Tem a face da mãe, que é quando a gente é a protetora aí dos filhos, e também a face aí da mãe. E a face da sensualidade, que é quando a mulher ela está mais conectada com esse sagrado feminino, principalmente nessa fase aí na face da deusa da sensualidade, do feminino mais para ela, mais para os cuidados com ela e para o corpo. Então é isso que, na verdade, nesse ponto que a gente tem que trabalhar mais o resgate. Então as danças circulares, usar saias e vestidos é um outro movimento. Usar maquiagem, aqui pra gente isso também é muito utilizado, cabelo maior, a unha mais vermelha. Então, todas essas pequenas coisas que às vezes a gente vai deixando para trás, elas são coisas que a gente pode utilizar para que o nosso sagrado volte, né? Para melhorar o nosso sagrado. Exatamente, eu diria que é somente olhar para trás, né, ter como referência os nossos ancestrais, né, aquilo que eles cultivavam, né, a conexão com a natureza, os princípios, dos valores, né, sobre a maternidade, mas a mulher também no papel de independência, que foi muito reprimido, né, isso, e aí gerou esse conflito sobre a atuação da energia masculina, a competitividade entre essas duas linhas, né, então eu acredito que é algo que foge um pouco da conexão da mulher com a essência, né, feminina. A gente acabou entrando numa briga aí com o masculino e algumas pessoas até defendendo o que é o feminismo. Então, o feminismo, ele não tem nada a ver com o sagrado feminino. Na verdade, o nosso feminino, ele busca, sim, uma conexão com o masculino. A gente não está em guerra com o masculino, muito pelo contrário. Nós que trabalhamos o sagrado feminino, a gente entende que a gente precisa integrar. Nós temos a nossa energia e o masculino é uma energia, como você falou do yin yang, ela complementa isso, né? Exatamente. É a junção, é a união, né, que traz a força dos dois lados, né, o negativo e o positivo. E também quebrando um pouco do conceito das pessoas pensar que o positivo, né, é algo primário de ser mentalmente positivo no dia a dia, e o negativo está muito limitado, né? Então, não nessa situação de percepção que as pessoas têm, né? Elas criam um rótulo, né, sobre o que é positivo e negativo, mas sabendo que os dois lados, como o elétrons e o nêutrons, eles se complementam, né? Na sua ação efetiva para criar aí várias situações, né? E na questão também da mulher hoje se reinventar, né, no sagrado feminino, já é uma conexão que ela tem desde a vivência, desde o início da Idade Medieval, né? Onde os nossos avós já trabalhavam com ervas, tudo era muito natural, não se tinha doenças como se tem hoje, né? Era tudo colhido ali, plantado, cultivado, e lembrando que o ciclo também da mulher, ela está muito relativamente junto, a par disso também, né, dessa realidade fora, né, aquilo que a mulher alimenta, aquilo que ela colhe, aquilo que ela nutre no dia a dia, é essa condição que permite que ela se conecte à intuição dela, né, ao planeta mesmo, né, falo Pachamama, né, ao planeta Terra, Mãe Gaia, trazendo essas duas forças mesmo, né, de unificação mesmo. Isso, quando a gente fala aí, eu vou até dar uma dica de filme, estava no Netflix, não sei se ainda tem, são 2 episódios só, tá? A Tenda Vermelha. E lá nesse filme mostra bem isso que a Gabi está colocando agora, essa ancestralidade, essas primeiras mulheres cultuando a deusa, né, a deusa sagrada, que antes de tudo, né, era um arquétipo de mulher, que elas cultuavam escondido até dos seus maridos, e elas utilizavam essa tenda vermelha como um momento que, quando as mulheres estavam menstruadas, esse momento elas se reuniam
porque normalmente quando um grupo de mulheres trabalha junto, parece que todo mundo menstrua junto. Isso tem a ver, na verdade, não é com a menstruação de todo mundo junto, e sim com a lua, porque a gente tem os nossos ciclos alinhados à lua. Porém, aqui na vida moderna, o que a gente faz, né? A gente toma um monte de remédio, a gente nega os nossos ciclos, e aí a gente passa a ter doenças somatizadas da negação desses ciclos, que são as endometrioses, os miomas, quantas doenças uterinas, quantas doenças de útero, de dores que as mulheres passam, uma TPM super alongada, tem mulheres que têm tensão pré-menstrual os 10 dias antes, 10 dias depois, então alguns homens até brincam, né? Tem mulher que só tá bem um dia no mês, porque, na verdade, é essa negação do feminino que vai fazendo a gente adoecer. Então, a gente não tá mais cultuando, como a Gabi falou, os nossos ciclos, né? Então, é todo esse novo olhar e essa consciência, que na verdade de nova não tem nada, a gente tem que voltar realmente para o que era antigo e dava muito certo. Então, por isso que é legal um programa como o da Gabi, eu quero agradecer novamente, para trazer essa consciência para as mulheres. Então, a gente não está adoecendo à toa, a gente está adoecendo porque a gente está negando o que é ser mulher, os nossos ciclos, as nossas rodas, as nossas necessidades, que são diferentes do masculino. A mulher tem... não tem se reconhecido no papel de mulher, né? Porque, na verdade, já tem uma origem que destina que a mulher, ela é submissa, né? Ela tem que atender a toda uma demanda, né? Assim, familiar, ela não pode ter independência. Então, gera um preconceito, né? Assim, estabelecido, já que a mulher, ela só pode, só está condicionada a princípios que o homem estabeleceu, né? Que o capitalismo, né, gerou, né, essa busca desenfreada de buscar o trabalho, o sustento, e renegando realmente a essência da mulher, né, renegando aquilo que ela tem de papel, que é o acolhimento, o nutrimento, a nutrição, né. Já é típico da energia do feminino, e aí a gente vai entendendo isso até com a terapia das constelações, né, que é uma distorção. O feminino, ele foi distorcido, né. Então, quando a gente vê uma mulher, e nós mulheres somos as primeiras, por não ter consciência, a distorcer. Então, por exemplo, quando a gente vê uma mulher que é muito bonita, que fala cheio de jeitinhos, que se mexe muito para falar e tal, a gente já entra numa... tal pessoa tem um jeitinho meio estranho, assim... Essa sedução do feminino é mal vista hoje na nossa sociedade. Então, a gente fala que é uma distorção. A mulher, ela saiu da energia que é feminina de sedução e é vista como manipuladora. E a energia da doçura, que também é do feminino, e vamos falar a verdade que de doce a gente já não está tendo quase nada, né? A gente está bem amarga. A energia doce, que é do feminino, ela é vista como submissão. Então, uma mulher que é muito agradável com o seu masculino, com o seu companheiro, uma mulher que ela tenta ser muito agradável com os amigos, só que ela é vista como boba, né? Como usada, né? A gente hoje... Então, assim, é uma linha bem tênue, né? Porque a gente tem realmente relacionamentos abusivos, a gente tem aí masculinos que dentro da nossa ancestralidade foram cruéis com mulheres e vice-versa, né? Os dois sagrados têm os seus problemas aí de distorções, né? Como no sagrado masculino, só para vocês entenderem, a maior da mulher é essa, ou ela é manipuladora, ou ela é sedutora demais, né? Essa distorção ficou assim. E do masculino, é porque o masculino ele tem muita força. Ele tem a energia de força, de potência, vem do masculino nosso. Que a gente tem também, mas os homens também têm. O homem, para ele não ser esse homem tão forte, tão visto até por nós mulheres chucro, ele ficou... ou ele fica muito omisso nessa energia e acaba virando meio filho da sua parceira, ou ele é violento. Então, hoje, quando a gente vê um homem violento, na verdade, é uma descarga ancestral dessa energia de força.
Então, a gente precisa entrar realmente nesses assuntos para que a gente tome consciência, né? E Exatamente. cure, né? E cure. Eu acredito que seja até uma defesa, né? Por ele talvez não ter tido essa parte da mãe, né? A essência feminina muito presente, talvez faltou, né? E aí, por uma carência, ele acaba tendo, né, toda essa atitude, né? De agressividade, de estar em cima, né? Ser um pouco mais rígido. Então, acho que você partir dos extremos não tem realmente um equilíbrio, né? Você acaba fugindo do meio, né? E o feminino, ele traz a conexão com o seu centro no divino, né? Com a essência, né? A essência é que está ligada a tudo, né? É a intuição da mulher que vem, né, para dar aquele jeitinho, é o acolhimento, né? Trazer a compreensão, né? Junto com o homem que também materializa, ele tem a função dele, né, de impulso, de direção, mas a mulher também tem como ela fazer todo apanhamento, né, todo o acolhimento e compreensão desses princípios, né, então, quando tudo está em equilíbrio, realmente as coisas têm um fluxo natural na vida. Isso, os dois sagrados têm aí os seus papéis, né, e quando os dois sagrados estão equilibrados, porque aí quando a gente vê, por exemplo, uma mulher com o seu sagrado, né, equilibrado, uma mulher que está potente no seu feminino, e o homem, ele tá perdido, também não dá certo. Então, não tem esse encaixe aí, né? Então, quando os dois estão equilibrados, e aí que a gente vem com os trabalhos terapêuticos. É por isso que hoje o campo das terapias, ele tem sendo muito procurado, e é realmente o nosso caminho de cura, né? Então, essas rodas para as mulheres, os círculos sagrados, essa independência onde cada um vai buscar onde que está as suas malemas, seus defeitos, seus problemas para poder curar. Então, quando esses dois sagrados se curam, né? Dá para fazer isso adulto, caminhar junto para que isso aconteça? Sim, né? Mas eu acredito que a gente ainda vai ter uma geração, né, logo, em que as crianças já nasçam com essa potência nos seus sagrados. Nós, hoje, adultos, a gente está cheio de travas, de uma ancestralidade que sofreu muito, né? Então, homens que eram proibidos de expressar emoções, homens que não podiam negar uma briga, negar uma luta, porque isso que não era homem o suficiente. Então, tudo isso também machucou esse masculino e o feminino nessa submissão toda. Bom, Eliane, a gente vai só puxar um intervalo agora, tá? E já voltamos com o programa Poder Quântico Asa, dando continuidade ao tema, né? Que está sendo bem legal, bem proveitoso. Também agradeço aos telespectadores, ouvintes que estão nos acompanhando, tá? Já retornamos em breve aí, já com mais assuntos sobre o tema. Até. Até. TV Tudo Praia Grande Litoral.
A CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler Color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas, na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo e PG Varejo. Olá, voltamos ao vivo aqui pela TV Tudo Pré Grande Litoral, com a nossa convidada de hoje, terapeuta Eliane Domingues. Voltando ao tema, né, sobre a nossa conversa, o sagrado feminino e espiritualidade, uma coisa que você levantou também, referente, no caso, aos assuntos que acontecem, que é bem típico, né, da mulher ter esse papel feminino e o homem, às vezes, também se conectar ao papel feminino, muitas vezes acontece o inverso, né, o homem, às vezes, acaba tendo um papel tendo a essência mais despertada do feminino, e a mulher acaba tendo também a essência masculina mais evidente. E aí, nesse relacionamento, como que isso interage quando os dois papéis se trocam? Traição. É isso que vira. Na verdade, assim, o que acontece? Hoje a gente tem muitos casos até em terapia, tá? Homens com 30 e poucos anos que já são impotentes. Por quê? Porque dentro da relação, a gente está falando de energia, a gente não está falando de algo visível, tá? Você não tá... É visível assim, se você acompanhar o casal, mas você não vai ver um casal na rua e vai falar assim, eles estão de X jeito, né? A gente está falando de algo energético. Então, quando a mulher começa a emanar uma energia masculina, e como ela emana isso? Quando ela está só conectada com as coisas que é do masculino. Então, por exemplo, até a alimentação que a Gabi comentou, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, até porque a gente toma, as mulheres, né? Por exemplo, chá de canela, cravo, muita pimenta, muito gengibre, que hoje esses detox, né, o pessoal coloca até gengibre, pimenta, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele eleva a energia do masculino. E nós, mulheres, a gente já está numa sociedade que espera de nós, né? Então, aqui, eu e a Gabi, a gente está envolvida falando numa energia masculina, porque a gente está olhando para uma câmera, a gente está fazendo perguntas e respostas, que é algo... A gente não está numa energia feminina, a gente tem um horário, então tudo isso é uma conexão com uma energia masculina. Se demorar um pouquinho, a gente não voltar para o nosso feminino, para a nossa energia, que é uma energia mais branda, é uma energia que não tem horário, é uma energia que é mais calma, que não tem uma preocupação, por exemplo, com essa didática de ser entendido, de explicações, né? O feminino, ele é uma energia diferente. Então, a gente acaba ficando muito masculina. Se a gente se alimentar de coisas que também ajudam isso, a gente fica realmente com problemas. E aí, dentro de uma relação, que é o que mais acontece hoje, então, assim, não é porque as pessoas simplesmente não conseguem se relacionar hoje em dia, e aí tem muita separação, não. Tem também a parte energética. Então, somos mulheres muito masculinas e os homens vão ficando perdidos, porque a mulher tem uma facilidade em buscar as terapias. A gente, desde muito nova, a gente conversa, a gente conta a nossa vida, todo mundo tem alguma amiga.
A pessoa mais quietinha do mundo, mais tímida do mundo, ela tem uma amiga que ela compartilha. Então, para uma mulher e para um processo terapêutico, é muito mais fácil. Existe essa busca que já faz parte do feminino. Para o homem é mais difícil. Então, isso dentro de uma relação, a relação vai desequilibrar. E antes que isso aconteça, né, vou deixar minha dica aqui para vocês, busquem realmente a terapia. Normalmente vai partir sim das mulheres, mas se você é uma mulher que percebe em você o excesso de energia masculina, se você anda falando alto, se você está muito brava, se você ficar irritada, se você tem raiva, tá? Essa raiva, essa irritação é a energia do masculino. Nós mulheres não deveríamos ter isso. Então, você tá masculina. Só que aí, dois machos não se relacionam, né? Se a gente falando de energia. Então, o casamento, o namoro, ele começa a desequilibrar. E aí, o seu parceiro, ou ele vai se conectar com uma outra mulher, que talvez seja um pouco mais feminina, né? Não feminina porque ela é mais bonita, ou isso e aquilo. Eu tô falando de energia. E aí ele vai se conectar, porque para ela ele vai conseguir ser esse masculino ativo, ou vocês vão virar uma relação muito de mãe e filho, né? Onde esse masculino também perdido, ele vai se tornar aí um filho, ele vai obedecer às normas dessa nona quase, né? Porque aí a gente fala de um feminino muito macho, assim, aquelas nonas, né, que eram mulheres, porém, que davam ordem lá na família inteira. E uma situação bem recorrente também é a questão da tensão pré-menstrual, né, da TPM, as mulheres que não conseguem lidar, né, nessa oscilação de humor, porque elas não se conectam, né, a essa etapa, né, a esse ciclo. Ela, na verdade, tem aquilo como repulsão, ela não aceita, né, não acolhe, e aí tem os dias mais efusivos, mais agressivos, né, então, assim, o fato dela se desconectar, que é o momento onde ela está mais ali conectada com a essência, ela deixa de se reconhecer, né, para seguir um outro rumo, né, um outro caminho. E aí, quando ela se desconecta, ela não se reconhece, né? Então, assim, o sagrado feminino, ele traz justamente a força, o empoderamento do que é ser mulher, né? Não só no sentido de gênero, mas no sentido de etapas da mulher, né? Porque assim como a natureza é cíclica, fora, nós temos a natureza interna, né? Os rins, todo o metabolismo, o organismo, ele corresponde a etapas, né? Das emoções, como que a gente responde, né, a cada situação, como que a gente se relaciona a cada dificuldade, e isso está ligado, né, está justamente relacionando como que a gente se conecta, né, com a nossa essência, né, nesse caminho, né, de introspecção, de busca, como que a gente acolhe isso. Então, é uma situação que há um julgamento também, né, porque há uma certa separação, né, a mulher de TPM, ela pode tudo, ela briga com o marido, ela causa tumulto, mas é porque ela não consegue se reconhecer no papel dela e ela não acolhe aquilo. É um momento que ela precisa se recolher, né, acolher o que ela precisa retomar numa relação, ou mesmo numa dinâmica que ela tem social com a vida, que ela não consegue aprender, e ali a TPM é um momento justamente que abre esse portal, né, de mostrar para ela coisas no inconsciente que ela não percebeu, né, e aí traz essa mensagem de reflexão, de acolhimento, né, então eu acredito que isso é uma coisa que é um bicho que muita gente se move, né, muita gente fica assustado, não quer passar, mas é algo assim que se a gente tiver uma atenção especial, a gente tem esse autoconhecimento para dentro da gente, né, então a gente traz essa essência, a gente traz esse significado do que a vida quer nos ensinar, né, daquilo que a gente precisa aprender de fato para compartilhar com os outros, né? Então, eu acho essencial. Vou dar aí, já que a Gabi entrou nesse assunto da TPM, já vou dar uma dica aqui para as mulheres que têm essa questão da TPM acentuada, né? Eu passei por isso, fui medicada pelo ginecologista para que a TPM fosse mais amena, isso há uns, sei lá, uns aninhos atrás, há uns 20 anos atrás, que eu nunca tinha ouvido falar no feminino, né? Nessas questões aí do sagrado feminino. Então, o que a gente faz
para se cuidar? A gente vai no médico. E aí o médico te medica e tal. O que é legal esse movimento, que é até simples? Você buscar aí no Google o calendário da Lua. Então, você vai se conectando e vai lendo sobre as fases da Lua e vai entendendo as suas fases. E a fase da TPM é o que a gente chama de Lua Negra. Não sei se vocês sabem, tem 3 dias que a Lua não aparece. E o certo, né? O certo da nossa menstruação, dos nossos ciclos, é que a gente menstrue junto com a minguante. Então, esse período de menstruar e dessa TPM, que a gente também precisa, para se conhecer, anotar qual é a lua, porque tem gente que fica de TPM 15 dias. E, na verdade, o correto seria os 3 dias da lua negra, que é isso que a Gabi falou, dessa braveza, dessa irritação. E as nossas ancestrais, que todos nós temos uma ancestralidade brasileira aqui bem misturada, no exemplo, as índias, elas se recolhiam em uma oca própria também. Por quê? Porque é um período que a mulher ela está realmente fechada para balanço, não tem criatividade, não tem vontade, tem inchaço nos pés, tem inchaço nas pernas, tem um mau humor que já é dela. Então, a alimentação, tem mais vontade de comer chocolate, tem vontade... E a gente vai negando esse feminino, e isso vai piorando. Quando você passa a conhecer... Então, assim, o meu processo de cura, por exemplo, eu não posso, infelizmente, eu não posso deixar, por exemplo, de trabalhar quando eu estou na minha TPM ou estou no meu período menstrual. Porém, eu sei que se eu, por exemplo, cuido da minha agenda. Eu sei que eu não vou inventar de fazer um grupo, de fazer uma excursão, de fazer numa fase que eu sei que eu vou estar fechada. Eu vou estar fechada para conversar. Então, eu deixo coisas que eu consigo fazer mais sozinha para esse período, e coisas que eu preciso socializar, que eu preciso falar com as pessoas, para um período que eu estou mais criativa, que é na lua crescente, na lua cheia. Agora a gente está saindo, né, da lua cheia. A lua cheia é maravilhosa para a gente criar projeto. Então, você vai se alinhando com a lua e as suas fases vão melhorando. E você vai se curando só nesse conhecimento. E tem a questão dos ritos, né, que os nossos ancestrais trazem aí, na questão, às vezes, da fertilidade, a lua propensa, né, para você engravidar, ou para você trazer um projeto, para você ganhar aí num trabalho, né, que você está esperando aí ter um crescimento numa área, você reforçar isso, determinada lua. A questão do cabelo da mulher, né, na lua crescente, você ter mais força, mais, né, criar essa capacidade de crescimento, de expansão. Então, eu acredito... É legal a gente falar disso, e até eu acho bem interessante as web TVs, né? Porque qualquer pessoa do mundo pode assistir a gente, então qualquer pessoa que talvez não tivesse possibilidade num lugar de fazer um curso, de buscar uma roda de terapias. Então, assim, eu quero parabenizar o programa. Um programa como o seu, ele leva todo esse conhecimento para essas pessoas que estão até mais isoladas, ou são de cidades que não conseguem fazer algo, que não tem, né, algo próximo, e leva todo esse conhecimento. Então, você pode ir se ajudando, né, buscando ferramentas. Existe uma frente muito grande aí de pessoas utilizando coisas antigas, né? Talvez se for o primeiro contato, como a Gabi falou, os ritos ancestrais. Tem gente que olha e fala assim, nossa, mas a gente é moderno. Só que algumas coisas da modernidade não deram certo. E toda sabedoria é milenar, né? Toda sabedoria vem lá de trás, né? Na época medieval, na Babilônia, todos eles, as mulheres já eram reverenciadas, né? Tinha o poder da mulher, já existia, né, o papel da mulher reconhecido. E depois foi se perdendo ao longo da história, isso foi ficando muito restrito, né? E hoje... Então, aí houve essa competitividade também, né, do homem, da mulher, qual o papel que eu atuo, né, a questão de querer estar à frente do homem também, né, na situação de se aprovar, de falar, eu sou capaz, eu tenho capacidade para isso, né,
Então fica muito evidente quando a mulher começar a entender o feminino dela e o que isso traz, essa potência, né? O feminino, ele é tão potente quanto o masculino, com certeza, obviamente, mas dentro das particularidades dessa energia, tá? A nossa potência, elas têm utilidades dentro do feminino. Então, por exemplo, dentro do yin yang aí, a gente está falando de conexão energética, a gente não está falando só de se relacionar. Mas a mulher, ela é a dona da criação, a mulher é a que cocria. Então, para que, por exemplo, numa empresa, um projeto vá em frente, ela precisa dessa energia de cocriação vinda do feminino, né? Nem sempre vem de uma mulher, porque às vezes só homens, mas é a energia do feminino que vai trazer isso. A prosperidade, Bert Hellinger, que é quem criou, né? Quem catalogou a constelação, ele usa essa frase, né? A prosperidade tem os olhos da mãe. Então, assim... É a mãe que vai gerar, né? A mãe que vai trazer à tona, né? O feminino, ele que traz a prosperidade, ele que cocria, ele que tem esse poder. Então, hoje nós mulheres estamos resgatando aí, a Gabi como terapeuta, eu como terapeuta, então a gente vem resgatando o que a nossa ancestralidade ensinou, para que nós, mulheres de toda a sociedade, grandes executivas que têm que lidar com esse masculino muito ativo, mas que durante esse dia ela tenha momentos que ela possa... Então, por exemplo, se você trabalha em algo corporativo, um banco, que é algo bem masculino, né? Você vai lidar ali com números, vai lidar com horários, com metas. Você pode sair do teu trabalho e fazer, por exemplo, uma dança do ventre. E aí você já retoma a sua energia do feminino. Então, é assim que a gente vai conseguir entrar numa sociedade que a gente precisa se encaixar dentro dos padrões do masculino. Não dá para a gente voltar, né? Pelo menos eu não posso ainda, gostaria, mas voltar a fazer roda, ficar em volta da fogueira e dançando com outras mulheres todas de saia. A gente não pode fazer isso. Então, como que a gente vai agregar ao nosso mundo moderno o que seria ancestral de essência nosso? Então, é buscar uma dança, é buscar pôr um vestido, é buscar fazer uma meditação para que você se conecte de novo com o seu feminino, é a utilização de óleos essenciais, é uma massagem, é uma roda de conversa. Lembrando que são os direitos também, né? A igualdade de direitos, porque hoje em dia a mulher nem tanto quer tomar a frente, né? Sobre a energia masculina, mas aquilo que ela tem de competência, aquilo que ela também tem de aprendizado, ela precisa também trabalhar essas duas polaridades, né? Não ficar só na essência por ser mulher, mas também ancorar, trazer, né? Materializar aquilo que ela precisa. Sim. Então, eu acredito que as duas forças, tanto o homem, né, trazendo o feminino também, ele vai ser mais pautado na condição de acolher, refletir, trazer também, não tanto a intuição como a mulher, porque a mulher ela já tem, né, já é dela, ela já nasce já com essa intuição latente dentro dela, e isso que nos permite também entrar nesse mundo masculino, né, porque muitas vezes a mulher não consegue se posicionar, né, diante de uma, como é rotulado a fragilidade que a mulher se encaixa, né, na sociedade, pelo fato dela ser mulher, ela é frágil, né, por ser mais pacífica, ela é frágil, e não é esse o contexto, né, é você construir, solidificar de uma forma que os dois integrem, né, um no outro seja integrado. Sim, e esse masculino também, foi o que você falou, vai oscilar nisso. Se você for se relacionar com um masculino que está só no masculino, já viu o homem quando se reúne, né? Eles dão um soco nas costas, eles, né, dão tapinha, ou o pai brincando com o filho, é só rolando. Eu sou filha mais velha de 2 irmãos, né? Então eles vinham brincar comigo, eles queriam me bater. Então eu não compreendia muito o que era aquilo, mas assim, são jogos, né, do masculino. Então, um homem, para se relacionar com uma mulher, ele acessa um pouco de uma energia feminina para que ele possa ser carinhoso, para que ele possa fazer um carinho, então, assim, ele vai oscilar naquilo rapidamente. Como a gente vai fazer isso normalmente dentro do trabalho, dentro das regras aí que a mulher assume, né?
mas o homem também vai oscilar nisso. Essa integração, ela vai acontecer conforme os dois vão se respeitando socialmente. Hoje em dia, a gente não tem tanta mulher querendo mostrar nada. Quando a gente começa a ter consciência, a gente deixa de querer lutar por certas coisas que não vão fazer bem para a gente. Acrescentar, exatamente. E essa é a forma como a gente lida, né, com o mundo. A gente se relaciona, assim, tenta, né, levar a passividade naquilo que a gente está na energia feminina, né, trazendo ali o caos, né, tudo aquilo que vem em conflito com a nossa essência, até mesmo como aprendizado, porque o caos também é uma forma da gente se desenvolver, né, então Sim. Por isso que é importante essas duas forças. A gente só se desenvolve a partir de um desafio, né. Se a gente tem um desafio, a gente tende a trabalhar as questões internas para que a gente crie essa consciência e expanda, né? Numa situação mais de conexão mesmo, né, com o todo. E a questão do fluxo e refluxo, né, assim, das marés, como você colocou a questão da lua influência, né, assim funciona no corpo também, né? A gente tem esse mecanismo, essa balança, né, de ressonância, né, às vezes uma agressividade, não sei se você poderia colocar para a gente também, a questão de como os órgãos estão influenciados nas emoções, né, no caso, um rim, que tem a ver mais com pessoas que já são mais agressivas, né, são mais raivosas, a questão, às vezes, da pessoa ter uma debilidade em questão de saúde, porque pende um lado mais agressivo, mais desponderado dela, e que acaba afetando isso, né, somatizando, como você falou, no corpo também, trazendo outros agravantes. Quando a gente fala um pouquinho aí dessa raiva, né, vou citar, por exemplo, a raiva ou a falta de perdão. A falta de perdão, a gente vê que algumas questões ligadas ao rim, as infecções urinárias, por exemplo, na mulher pode ser uma negação do masculino. Quando a mulher ela não quer, por exemplo, ter relações sexuais e ela faz por obrigação, isso pode trazer também aí as doenças urinárias, que é cistite, é muito normal para as mulheres, isso pode ser algo emocional. Pode ser não, né? Eu acredito que toda doença ela tem um fundo emocional. Então, a gente acaba estourando, né, internamente aí os nossos órgãos, quando as nossas emoções elas não são bem, a gente não lida muito bem com as emoções. Então, há doenças de pâncreas, de fígado, né? O fígado também, ele vai segurando aí a emoção. Quando a gente não consegue falar, exatamente. A gente não digere o assunto, né? Acaba reprimindo toda aquela responsabilidade que a gente precisa, assim, trazer, mas não com culpa, né? A gente pode fazer na medida do possível, mas com leveza, né? Trazer todos os aspectos de trabalho em desenvolvimento do ser humano com leveza, sem precisar ser muito rígida, né? Naquilo que o masculino, a energia yang tem, né? Ser de forma leve. É claro que para alguns aspectos, como você colocou, a gente precisa ser mais incisivo, mais firme, né? E isso a gente pode também trabalhar no nosso cotidiano, né, Eliane? A gente pode ter, que nem você falou, esse equilíbrio, né? No momento que eu me projetar para qualquer questão, que eu preciso de mais força, eu posso trazer o meu yang, né? Trazer o masculino. O ideal é que a gente não traga mais doenças para nós, então que a gente não lide com culpas, né? Então, tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá. Não adianta a gente, mas eu queria ter uma comida alternativa, às vezes não é possível para a rotina da pessoa. Então, a gente vai colocar na nossa rotina. Então, hoje, o que ficou, né, aí de dica para vocês, mulheres. Então, se você tem uma vida que você viu que a sua energia está muito masculina, se você percebeu que isso no teu relacionamento está assim, e que vai atrapalhar, eu vou ser bem incisiva nisso, se não atrapalhou ainda, vai atrapalhar, então que você comece a retomar. Então busque uma dança, busque um tempo para você, busque um tempo para você sair com as suas amigas para falar de coisas que são importantes para você, não para a sociedade, não para ninguém, né? E até um lazer, né? Algo que também vai trazer essa retomada dela, né? Do autocuidado, ela se valorizar como mulher, se portar como mulher. Não, eu posso hoje sair com as minhas amigas, um dia de semana, quebrar os tabus, né? Que é só trabalho, não, vou para
dança, como você colocou, vou ser feliz, né? Vou produzir algo que vai me trazer essa identidade com o meu lado mais puro, mais da essência, né? Ó, Gabi, uma coisa que eu até falo quando começa um processo terapêutico para as mulheres é assim: faz uma lista das coisas que você gostaria que você gosta. E as pessoas têm dificuldade. Então, essa desconexão, né, com você mesmo, você vai perdendo até a sua essência, você já não sabe o que você gosta mais. Então, tem pessoas aí que são casadas há 20 anos e hoje comem o que os filhos gostam, passeiam onde os netos querem, ouve a música que o marido gosta de ouvir, e ela já não sabe mais nada. Então, o primeiro processo é você entender aí o que você gosta, o que te faz feliz, como a Gabi falou. Então, quando a gente se junta aí com várias mulheres que são amigas, por exemplo, é quando você vai contar suas coisas mínimas que as mulheres gostam de falar. As mulheres gostam de contar de cor de esmalte, a mulher gosta de falar quem fazer fofoca, é do feminino. O feminino gosta de falar de outra mulher, de outros homens e tal. E isso é importante para que esse feminino entre em atividade através da alegria, através da felicidade. O que, na verdade, falam que quando a mulher ela se produz para sair, ela não está se produzindo para sair. Se ela está com o namorado, ela não se produz para o namorado, ela se produz para outras mulheres, né? E aí uma competitividade, né? De quem vai ser, né, ali vista, quem vai ser notada. Então, tem essa questão também da mulher querer sobressair, né? Hoje a gente fala muito o olhar de cura, né? É que ninguém solta a mão de ninguém, para que a gente possa ver realmente outras mulheres não como mais competição, né? É como se a gente tivesse colocado uma venda assim nos olhos de que a gente tem que competir. Então, a gente compete com homem, com mulher, e tem mulher que compete até com filhos, né? Então, filhos, enteados, é muito natural isso acontecer. Aliás, normal, natural não tem nada. E aí, quando a gente começa a trabalhar essa parte da sua essência, das coisas que você quer, das coisas que você gosta, na verdade, quando, por exemplo, se eu tiver que competir com uma outra mulher, eu não quero competir com ela, eu tô carente por outras coisas. Exatamente. A gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber essas distorções até que a gente nem sabe, que está inconsciente. Exatamente. A gente projeta, né? Talvez uma sombra que a gente não quer lidar, não quer reconhecer, a gente está projetando no outro, né? Aí fica criando coisa nova para ter problema. Precisa de um sapato para ser feliz, né? E nem gosta de que o pé doa. Então a gente vê que são muitas distorções dentro da gente mesmo. Exatamente. E a questão também da mulher trazer um pouco, talvez, da responsabilidade de que o outro tem que me fazer feliz, né? Sempre é o outro. Eu não estou no meu papel presente de me fazer feliz. Eu não me permito a isso, né? Eu coloco a responsabilidade no outro. Se o outro não corresponde às minhas expectativas, eu acabo, né, deflagrando, eu acabo indo contra, né? E, na verdade, não é bem isso, né? É uma insatisfação que você tem porque você não está se notando, né? Você está se negando e vendo o outro. O buraco é seu e ninguém vai preencher nunca, né? Não adianta. Você pode colocar aí de parceiro 100 vezes e ninguém vai conseguir preencher esse buraco. E essa busca desse sagrado é exatamente isso, né? Nesse autoconhecimento, você vai se preencher e você vai ser realmente... E aí, sim, quando eu falo da pureza desse feminino, né? Quando você estiver totalmente preenchida e estiver totalmente pura no seu feminino, é essa hora que você está preparada para conectar-se a um outro sagrado, né? Não duas pessoas cheias de buracos e sequelas, querendo tentar tapar o buraco do outro e vir uma relação maluca, porque ninguém consegue fazer isso, né? Ou às vezes querendo até mudar o outro, né? Muitas vezes você entra na relação achando que vai mudar o outro, e quando, na verdade, você que tem que mudar, né? Se reformular nas questões. Eu gosto de falar que a gente atrai o nosso masculino, o nosso espelho, né? Então, quando a gente olha você está atraindo algo, está refletindo. O outro só está ecoando o teu reflexo. Então, a gente tem que pensar bem antes de falar desse outro aí. Exatamente. Muitas vezes são problemas que precisamos olhar, né, assim, aceitar isso e acolher,
né, de que também não há problema nisso, é algo que a gente consegue lidar, a gente tem essa capacidade de lidar, né, com as diferenças, a mulher tem essa condição, né, de lidar com várias questões ao mesmo tempo, né, e se reconhecer no papel, se reconhecer no papel vulnerável, eu também erro, né, e tentar agregar isso, não levar isso como um castigo, né, como algo que vai me desintegrar da minha essência, né, em que papel eu coloco? Então, é bem bacana. Bom, Eliane, foi um prazer recebê-la no programa, gratidão, foi entrevista, gratidão mesmo, agradeço aos telespectadores, ouvintes que estiveram assistindo e acompanhando aí o nosso programa Poder Quântico ASA, e sexta-feira temos mais assuntos também, agradeço ao Tatá, a todos também, nos acompanha a Eliane Domingues, que ela tem pode falar, Eliane, da sua escola, dos cursos que você ministra, o pessoal que tem interesse. Eu me coloco aqui disponível para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho. Busque lá no Facebook a página Acordei para Ser Feliz, ou pelo meu nome mesmo, você me adiciona, e aí eu te conto um pouquinho mais sobre as coisas que eu faço, tem bastante coisa. Obrigada, Gabi. Um excelente final de semana para todos, e até a próxima. Até a próxima. Gratidão, pessoal. Namastê.